Boa noite, quinta-feira, 26 de novembro. Hoje o Unesp Notícias fala com os pais que têm dúvidas na hora de escolher a escola dos filhos. Quem vai dizer o que deve ser levado em conta é a professora do curso de Pedagogia da Unesp, a Maria do Carmo Kobayashi. E ainda sobre educação. Alunos ocupam a Escola Antônio Ferreira de Menezes, no Alto Alegre, em Bauru. Já é a quarta ocupação em protesto contra a reorganização da rede estadual de ensino. Com chuva recorde em novembro, a população investe do próprio bolso para evitar prejuízos com as enxurradas. Companhia Teatral encanta alunos da rede municipal com um espetáculo de bonecos dentro de um ônibus. Mais uma escola em Bauru foi ocupada hoje pela manhã em protesto contra a reorganização da rede estadual de ensino. É a quarta em 10 dias. Alunos do ensino médio da Escola Estadual Antônio Ferreira de Menezes, no Alto Alegre, ocupam a escola desde as 7 da manhã. Pela reorganização da rede, eles devem ser transferidos a partir do ano que vem para a Escola Maria Aparecida Okazaki, no Parque Santo de Virges. A gente não quer sair daqui, a nossa escola que nós vamos mudar é longe. Então, como diz a lei do Estatuto do Adolescente, temos que for para uma escola da nossa residência mais perto. A gente fez e vai continuar fazendo isso daqui para o Geraldo, pelo menos, tomar uma atitude. Assim como em outras unidades ocupadas em Bauru, os pais permaneceram do lado de fora apoiando o movimento. Eu não concordo com a atitude que está sendo tomada de mandarem eles para outra escola. Eu moro a 2 quadras daqui, tenho convivência dentro da escola, porque ela está aqui desde a 4ª série. Então a gente conhece o diretor, conhece a tia, tem a vivência dentro da escola. Agora vai para lá, a gente não conhece, precisa de alguma... Não tem noção que eles estão fazendo, não tem lógica. E eles não tiveram opção de escolha. Não pode ir para o Moraes, porque o Moraes não pode aceitar. Não pode ir para o Eduardo Velho Filho, porque não pode aceitar. Tem que ser lá, a única opção é lá. E eu acho isso muito injusto. Temendo represálias, professores da escola não quiseram gravar entrevista. Eles ficaram do lado de fora do prédio. Este professor do curso de Psicologia da Unesp em Bauru está acompanhando a nova ocupação. É uma decisão extremamente autoritária, né? Não escutou ninguém, não ouviu ninguém, não passou por nenhuma instância, nenhuma audiência pública, nada para discutir isso. Foi uma medida extremamente autoritária e a resposta está aí nas escolas, né? Quase 200 escolas ocupadas no estado inteiro, né? Então nós estamos apoiando aí a luta dos estudantes, que é uma luta nossa também, pela melhoria do ensino público, né? A gente fala agora do resultado das chuvas desta semana, que ainda pode ser visto na buraqueira das ruas de Bauru. Para evitar estragos maiores nos próximos meses, já que a previsão é de um verão ainda mais chuvoso, órgãos da Prefeitura se reuniram hoje para tentar elaborar mais uma vez um plano emergencial. Mas a reunião de hoje acabou com a marcação de uma nova reunião para amanhã. Enquanto o poder público não dá uma solução para o problema dos alagamentos, a população investe do próprio bolso para não ficar no prejuízo. Antônio tem uma empresa neste ponto da Nações Unidas há 30 anos. E há 30 anos, sempre que ameaça chover, o empresário se prepara para a mesma triste realidade: as enxurradas, como as que atingiram Bauru na última segunda-feira. Para evitar prejuízos, Antônio construiu uma plataforma de 1 metro de altura. Mesmo assim, em algumas ocasiões foi impossível evitar perder documentos e mercadorias. Em 2011, a chuva foi tão forte, no período da noite, que me arrancaram as portas e a água passou sobre essa plataforma, me causando prejuízo de mercadoria, documentação, notas fiscais, essas coisas todas. O seguro não me ressarciu e eu também não acionei o poder público. Na média, 2 a 3 horas para retirar o barro, fezes, outros detritos que se acumulam. Se você não tirar rápido, ele gruda no chão, fica impregnado, o cheiro, um monte de problema. E pior, ele não consegue ver solução definitiva para o problema. A gente já não se apavora mais. A gente entende que nós não temos uma solução aqui a curto prazo, médio prazo, que envolve investimento. Entendemos que tem que alargar esse rio, tirar entulho e uma série de providências que eu acho que o poder público não tem verba e
E me parece também que obra embaixo da terra não angaria votos. Então a gente tem que acatar as decisões da natureza e sobreviver com elas. Na mesma quadra do estabelecimento do Antônio, esta empresa de acessórios automotivos precisou instalar comportas para tentar barrar a entrada da água. Mas a medida não evita prejuízos, afinal, em dias de chuva forte, os clientes evitam circular pela região. Evita pegar nações e assim o movimento enfraquece um pouco. Um dos motivos apontados para as frequentes inundações e enxurradas na região da Nações é que a via foi construída após a canalização do Córrego das Flores, na década de 1950. Essa arquiteta e urbanista conta que, à época, o córrego foi canalizado por questões sanitárias. Hoje, a canalização e a falta de permeabilidade do solo, por conta do asfalto e das calçadas, explicam a força e o volume das águas que atingem a avenida. Além disso, as chuvas que vêm das regiões mais altas da cidade também vão para Nações. Com o tempo, essas áreas foram sendo impermeabilizadas, casas foram sendo construídas, edifícios e os quintais hoje não existem mais, né? A grande maioria das pessoas opta por impermeabilizar os quintais, até por praticidade do dia a dia, né? Então toda essa água que cai, né, na bacia do Córrego das Flores, ela vai escoar para o antigo leito do córrego. Para a especialista, a reabertura do canal e a construção de áreas verdes na via poderiam solucionar o problema, mas admite, seria uma obra complexa e cara. Toda a área deveria ser trabalhada e não só um ponto vai resolver o problema, né? Eu acho que tem que ter um estudo aprofundado de toda a bacia, analisando essa quantidade de água que cai nessa região e aliar o projeto urbano a um projeto de drenagem, né? Deveria ter uma equipe multidisciplinar analisando um projeto desse porte, né? E para quem convive com essa realidade, a proximidade do verão, que começa no dia 21 de dezembro, pede ainda mais atenção. Tempestades como a desta semana são típicas de final de primavera e início de verão. E o fenômeno El Niño pode significar mais dias de chuvas fortes pela frente. O El Niño foi caracterizado agora há pouco tempo e ele reflete no volume de chuva do globo inteiro. Essa época de final de primavera e estação do verão é recorrente ao acontecimento de tempestades, devido à atmosfera estar mais energética, né? O sol está mais quente e a gente tem bastante umidade e essa soma de fatores resulta nessas tempestades que ocorrem. Olha, pelo menos por hoje, a chuva deu uma trégua em Bauru. A previsão é de que a sexta seja sem chuvas, mas elas voltam no fim de semana. Veja os detalhes no mapa. Apesar das muitas nuvens, agora não chove em nenhum ponto do estado de São Paulo. Nesta sexta, o sol deve predominar, mas ainda podem cair pancadas no período da tarde. Entre sábado e domingo, uma nova frente fria volta a deixar o tempo instável em todas as regiões. Em Bauru, não deve voltar a chover hoje nem amanhã. A previsão é de chuva a partir do sábado à tarde. Agora a umidade do ar é de 63%. Os ventos sopram a apenas 6 km por hora. Hoje a temperatura variou dos 18 aos 30 graus. Amanhã fica próxima disso, mínima de 19 e máxima de 30 graus. O assunto é política. A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Bauru ouviu hoje mais depoimentos sobre supostas cobranças de propina para a doação de terrenos da Prefeitura. O empresário declarou que foi pedido para ele o pagamento de propina para poder usar um terreno no Distrito Industrial 1. O pedido teria partido de um homem com um crachá da Prefeitura, mas ele não sabe dizer quem seja. No depoimento foi citado também o caso de outro empresário que teria aceitado pagar R$15 mil para poder usar a mesma área. Os vereadores concluíram que os depoimentos de hoje trazem informações importantes que precisam ser esclarecidas, mas eles não têm relação com os casos já investigados. A seguir, você vai ver que a Unesp promove a 20ª edição de um Encontro Nacional sobre Educação Física. E ainda, Teatro Dentro do Ônibus. O espetáculo itinerante agitou a tarde de alunos da Rede Municipal de Bauru.
O Grupo de Estudos de Biologia e Agroecologia da Faculdade de Ciências da Unesp realiza amanhã, às 2h30 da tarde, uma palestra sobre manejo de agrossistemas de produção agroecológica. O evento é voltado para estudantes de Biologia e Agronomia, além de produtores rurais. As inscrições são de graça e podem ser feitas no local. Será no Laboratório Geral do Departamento de Ciências Biológicas, na Unesp, em Bauru. A Faculdade de Ciências também promove nesta semana o 9º Congresso Nacional de Educação Física e a 20ª Reunião Científica. O evento reúne pesquisadores de referência na área da educação física. Os participantes também podem acompanhar a apresentação de pesquisas científicas. Neste ano, o tema é Ciências do Esporte, Novas Perspectivas em diferentes contextos de atuação. O congresso é organizado pelos próprios alunos do curso de Educação Física da Unesp. As atividades seguem até esta sexta-feira. Você vai conhecer agora um teatro sobre rodas, que está passando aqui por Bauru. É um ônibus-palco que ontem foi cenário de uma tarde divertida para alunos de escolas da cidade. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias Municipal e Estadual de Cultura. O primeiro contato com os atores é fora do ônibus. As crianças recebem informações sobre o espetáculo e são convidadas a entrar em um espaço completamente diferente do que elas estão acostumadas. Esse é o Buzum, o ônibus transformado em sala de teatro. A companhia itinerante, formada há 5 anos, já passou por 900 escolas públicas em 250 cidades. É comum essa coisa de todo mundo se deslocar e ir até o teatro. E aí, por que não o teatro chegar até a escola, né? Isso que foi a intenção do projeto. Essas escolas têm recebido de uma forma muito bacana, legal, né? E aí foi adaptado, né? Esse ônibus foi transformado, é um ônibus convencional, né? Que foi transformado num teatro. Então aí foi todo adaptado, né? Tiraram os bancos de passageiro, colocaram os puffs onde as crianças sentam, e aí toda a iluminação de teatro mesmo, aqui seria o espaço cênico, o palco, né? E chega a hora dos alunos do 4º e do 5º ano da Escola Geraldo Aroni, no Fortunato Rocha Lima, assistirem à peça. As fontes de produção de energia elétrica no Brasil são o tema escolhido para a apresentação. Com bonecos, muita música, iluminação especial e até um jogo, as crianças se divertem e aprendem a importância do consumo consciente. É um tema que a gente quis colocar de uma maneira didática para as crianças, colocando as formas de produção de energia e também colocar o cuidado com a energia, né? O que mais fica desse espetáculo é você economizar, apagar a luz. Então, a gente utiliza esse tema para isso também, né? Pela carinha delas, dá para ver que a combinação de um espaço diferente e uma apresentação animada dá resultado. Achei muito bom, legal. Nunca vi assim, ônibus assim, tudo pintado. E agora, o que você aprendeu no teatro? Conta pra mim. Não deixar tudo ligado, as luzes, o videogame, a televisão. A gente tem que reservar porque a gente tem que economizar. Cada dia quando a gente for sair, a gente tem que apagar a luz. Além de trazer uma atividade extra para os alunos, a peça itinerante também é uma maneira de reforçar o que os alunos viram em sala de aula, já que o tema está alinhado ao projeto pedagógico da escola. Foi bem rápido, em 20 minutos eles conseguiram passar a mensagem de uma forma lúdica, que as crianças entenderam e que com certeza vão colocar em prática. E aqui na escola a gente já tinha desenvolvido um projeto, inclusive com a CPFL, no 5º ano do período da manhã. Então foi interessante que esse projeto culminou com a apresentação deles. E no que depender das crianças, as informações passadas aqui vão longe. O que você vai fazer agora quando chegar em casa, depois de tudo que você viu aqui? Avisar meus pais que não pode deixar gastar energia, minhas irmãs. Depois do intervalo, vamos receber a professora do curso de Pedagogia da Unesp, a Maria do Carmo Kobayashi, para orientar os pais que estão escolhendo agora a escola dos filhos. Daqui a pouco, voltamos já.
Muitos pais estão se programando para o próximo ano letivo, ou para trocar o filho de escola, ou para matricular a criança pela primeira vez. E para ajudar aqueles que têm dúvidas na hora de fazer essa escolha, recebemos a professora do curso de Pedagogia da Unesp em Bauru, a Maria do Carmo Kobayashi. Maria do Carmo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu é que agradeço o convite. O que os pais devem observar na hora de escolher a escola? Olha, vários são os fatores que devem ser observados. A meu ver, eu acredito que o primeiro fator a ser observado é a resposta da criança em relação à escola. Escola boa é a escola que meu filho é feliz. Não é a escola que o pai projetou para ele ou para o filho do futuro. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com que essa criança vai vir a ser um engenheiro, um médico, um professor, N profissões que existem. Nós temos que pensar no presente, porque o futuro vai estar assegurado. Então, numa escola, como é a recepção desse grupo que está oferecendo o serviço? Como essa criança é recebida, ela é tratada? Como é o espaço dessa escola? Como é o projeto político, pedagógico? Na verdade, um termo mais simples é quais são os objetivos dessa escola, que filosofia ela tem, qual é o conceito que ela tem sobre aluno, se é um bebê, se é uma criança maior, se é uma criança de primeira infância, se é uma criança quase adolescente, se é um adolescente, que definição ela tem desse sujeito. Isso o pai consegue como, Maria do Carmo, conversando com a diretora, a coordenadora pedagógica, porque em relação a essas tendências pedagógicas, os pais são leigos, eles têm dúvidas, não é? Exatamente. Mas a questão não é nem de ser leigo ou de não ser leigo, né? Muitas vezes nós, que somos da área, nós temos dificuldade. Eu me lembro quando as minhas crianças eram alunos de ensino de educação infantil ou ensino fundamental, minha primeira pergunta era como eles estão na escola. Eles aprendem muito. Lógico, são crianças que têm toda uma gama de conhecimento, de estímulo, de cultura em casa. O problema é como ele está se socializando, como é que ele está tratando esses professores, os funcionários, as outras crianças. Nós vivemos numa sociedade hoje que as famílias são muito pequenas. Essa família ela tem que pensar qual é a ideologia, a filosofia, a religião que ela tem e qual é a sintonia que essa família tem com a escola que ela vai optar. Né? Perguntar mesmo, perguntar não ofende, muito pelo contrário. A gente só sabe das coisas quando a gente vivencia. Quando ela vai na escola, ela deve conversar com outros pais, com funcionários, com crianças que frequentam a escola. Eu acredito que nada mais do que uma conversa bem planejada, né? Vários são os fatores. A observação arguta desse pai, como é o espaço físico dessa escola. Essa escola é muito grande? Puxa, que legal. Se ela é muito grande, ela tem várias coisas a oferecer para o meu filho. Mas uma escola pequena também pode ter. Uma escola grande, ela pode ser grande demais para uma criança pequena. Então, vários são os fatores e a gente põe isso tudo na balança e no final, se é um aluno que já pode falar, nós temos que prestar atenção no que ele pensa e como ele age em relação a esse espaço. E hoje é muito comum que os pais deixem essas crianças na escola em tempo integral. E muitas oferecem várias atividades no contraturno, esportes, aulas de arte. Até que ponto esse excesso de atividades contribui para o desenvolvimento dessa criança? Primeira coisa, eu acredito dos estudos que eu realizo, com os teóricos que eu estudo, que essa criança ela tem que ter um tempo de ócio criativo. Isso não é só usado para o adulto, isso é usado para a gente no decorrer de toda a nossa vida. O que eu chamo de ócio criativo? Né? Eu tomo a definição do Demassi, né? Que o trabalho ele deve nos fazer feliz. A escola não é punição. Escola é um lugar de encantamento. Aprender, ter conhecimento é uma coisa boa. Muitas famílias, às vezes, no sentido de botar medo no filho, falam, olha, você vai na escola, você vai ver. Lá que você vai ver como que é. Não. A escola, ela deve ser a continuidade do lar. Primeira coisa. Para as crianças pequenas, isso é fundamental. Pequenos, que eu digo, são 3 anos, 4 anos, no período da educação infantil. Então, essa escola deve ser um lugar de recolhimento, de acolhimento, de educar e de cuidar.
A escola das crianças maiores é uma escola onde essa criança vai aos poucos adquirindo, tendo condições de ser uma criança autônoma, né? Dela está incorporando esse espaço, conhecimento com os outros, como são as regras, como é que os limites são apresentados para essa criança nesse espaço chamado escola. E nós não podemos esquecer uma coisa que é fundamental. A educação de um ser humano, ele acontece em três grandes instituições. Não diria grandes, mas em três instituições. Primeiríssima, a família. Segunda, a escola, que é o que nós estamos falando hoje. E terceira é a sociedade. São três instituições que vão potencializar aquilo que nós já nascemos de posse, né? Nós nascemos com potencialidade a nos tornarmos humanos, mas são esses ambientes que vão estar potencializando isso. Tá certo, professora, muito obrigada por contribuir com essa discussão. Eu é que agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.